possível processo de ensino-aprendizagem, né? Na verdade, se houver empenho, né, dos dois lados, é possível que tenha condições de ter um ensino aí é, de qualidade, né, com, mesmo utilizando aí esse processo remoto. Bom, eu já trabalho no Instituto Federal Campus Colorado, já vai fazer 5 anos. Estive um período afastado para concluir o mestrado e a gente né, trabalha aí nesse contexto aí do curso técnico, né, de agropecuária integrado ao ensino médio, né? Então, a disciplina, né, de história, ela faz parte da base comum, né, que é a base do ensino médio, né, juntamente com as outras disciplinas aí, como, por exemplo, matemática, português, geografia, né? Então, a gente já trabalha um tempo considerável aí, né, no Instituto. E, anteriormente, também já tivemos, né, experiências em outras redes, né, no caso, estadual, né? Moro em Vilhena, apesar de trabalhar no Campus Colorado, né? Mas isso também alguns de vocês, né? Não sei se tem algum, mas eu creio que tem algum que mora em Vilhena e mesmo assim também, né? Faz o curso aí em Colorado. E, né? Como é característica do curso aqui de Colorado, existe também uma presença grande de alunos de várias partes, né? Do estado e de outros estados também, né, como Mato Grosso, né, principalmente. Então, nesse sentido aí, a gente vai trabalhar. Praticamente isso, né? A apresentação nossa é basicamente só, né, mostrar um pouco onde já trabalhamos, a experiência, né? E basicamente isso. Seria interessante se vocês pudessem fazer também uma apresentação bem rápida aí, né? Se não quiser abrir a câmera, pelo menos falar, né, de onde vem, qual escola estudou, sei lá, né, uma apresentação rapidinha aí. A gente pode começar aqui, ó, pela ordem, né? A gente tem aqui o Alisson. O Alisson poderia falar um pouco aí, rapidinho? Fala, professor, bom dia. Ia. Sou de Colorado mesmo, no momento estou em Rolim de Moura na casa do meu pai, trabalhando aqui durante a pandemia, mas sempre morei aí. Meu irmão fez o técnico, aí eu resolvi seguir os caminhos dele, né? Fui pro IFRO também, terminei, estou fazendo o técnico. E eu tenho 17 anos e estamos aí, aguardando o término. Isso aí, cara. Beleza. Agora o Claudinei. Claudinei tá por aí. Poderia falar um pouco? Bom dia, professor. Bom dia. Bom, meu nome é Claudinei, eu tenho 17 anos, sou de Vilhena. Na verdade, eu me mudei para Vilhena recentemente. E Acho que tá cortando seu áudio, Claudinei. Não tô ouvindo. Você já terminou a sua fala, né? A Edilene Costa, poderia Bom dia, falar um pouquinho? professor. Bom dia. Eu sou de Eiras e eu era residente na escola. Ah, sim. Beleza. Elis. Bom dia, professor. Tenho 17 anos e eu sou de Cerejeiras. Isso, muito bom. O Emerson. Bom dia, professor. Bom dia. Meu nome é Emerson Gabriel, tenho 17 anos e moro em Colorado Oeste. Beleza. Guilherme.
Bom dia, professor. Eu me chamo Guilherme e eu sou de Colorado do Oeste. Muito bom, é da casa mesmo. João Pedro. Bom dia, professor. Bom dia. Tenho 17 anos, sou de Cerejeiras. Estamos aí fazendo. Vamos aí. É isso aí. Letícia. Letícia. Por aí. Deve ter ido ao banheiro. Vamos. Lucas. Bom dia, professor. Bom dia. Sou o Lucas Rafael, tenho 17 anos e sou de Colorado do Oeste. Tranquilo. Beleza, Letícia. Obrigado por informar. Maria Vitória. Bom dia, professor. Bom Meu dia. nome é Maria Vitória e eu sou de Seringueiras e era residente. Sim. Bom. Matheus. Bom dia, professor. Eu sou o Matheus Long e moro em Cerejeiras. Ok. Núbia. Bom dia, professor. Eu sou de Colorado e tenho 17 anos. Tranquilo, obrigado. Pedro. Sem microfone, tem 17 anos, é de Colorado. E a Letícia também é de Cerejeiras e tem 17 anos. Tranquilo, pessoal. Obrigado. Ranier. Não, desculpa, é Heider. Bom dia, professor. Eu moro em Colorado e tenho 17 anos. É isso aí. Obrigado. Ronifer. Bom dia, professor. dia. Meu nome é Ronifer, eu tenho 17 anos e sou de Chupinguai. Eu era interno, aluno interno também. Muito bom. Sabrina. Bom dia, professor. Eu espero que esteja dia. me escutando. Eu não sei se meu microfone está muito bom. Sim, estou ouvindo. Que bom. Tenho 17 anos e sou daqui de Colorado mesmo. Muito beleza, obrigado. Da Stephanie. Bom dia, professor. Bom Sou dia. Stephanie, tenho 17 anos e moro em Cerejeiras. Muito bom, obrigado. Tainara. Bom dia, professor. Desculpa, é Tainara mesmo. Foi mal. Tainara. Pode falar. E tenho 17 anos. Obrigado, Tainara. Camille. Bom dia, professor. Eu sou de Cerejeiras e tenho 17 anos. Ok, obrigado. E por último, Vinícius. Bom dia, professor. Bom dia. Tenho 17 anos, sou da cidade mesmo, Colorado. Colorado mesmo. Beleza. Bom, tranquilo, pessoal. Então, obrigado aí, né, por te dispor a, pelo menos, né, falar um pouco aí, né, muitos, às vezes, ficam um pouco tímidos, né, mas é tranquilo, é só falar o nome rapidinho, né, porque a gente já está sem contato, né, ainda nem ouvi a voz um pouco de vocês aí, né, parece que a gente está falando aqui só para o computador, né, mas beleza, tranquilo, né. Esse é o primeiro contato nosso, né, essa semana, né, que pertence aqui à base comum, né, e a história, assim, do início. A gente vai basicamente fazer uma conversa aí sobre a disciplina, né, apresentar alguns elementos aí sobre a metodologia, né, do processo daí da disciplina, né. Eu também já coloquei lá no AVA, não sei se alguém já viu uma atividade lá, né, eu vou falar um pouco mais depois sobre essa atividade também que já está lá no AVA, né, e tirar dúvidas também
tiver alguma, né? E eu queria, assim, na verdade, dizer o seguinte, eu quero que nós tenhamos uma convivência aí na disciplina, mas que vocês tenham uma participação, assim, efetiva, né? Não fique só no contexto de eu falando 2 horas aí, né? E vocês só ouvindo, né? Tem muito tempo que a história já não é ela já foi desse jeito, né? Já tem, e ainda tem muitos que trabalham dessa maneira, né? Inclusive utilizando só essa prática, né? De aulas expositivas e depois passando atividades para os alunos responderem no livro, né? Quando estava no ensino presencial, né? Eu creio que vocês tiveram, né, passaram por essas experiências, estou falando no contexto da história, né, da disciplina de história, né, que ainda é uma prática que existe bastante, né, de passar esse conteúdo dessa maneira, que a gente chama de tradicional, né, o professor explica o conteúdo, né, vocês escutam o que ele está falando, e ali no final ele abre para uma discussão, ali umas perguntas, né? E depois passa as atividades, depois vem com a avaliação, né? Não que isso não seja uma condição válida de ensino, né? Mas é algo que às vezes não traz aí uma participação dos alunos, né? Efetiva, é algo que talvez não traga um interesse também, né? Por parte dos alunos, né? E não é assim que acontece, ou não estou dizendo, talvez, algo que vocês não vivenciaram. Alguém pode... na verdade, eu gostaria que todos participassem, né, a partir, né, só um minutinho, João Pedro. Eu gostaria que todos participassem, assim, né, é lógico, tem vários fatores, tem timidez, né, as pessoas, né, às vezes ficam acanhadas em mostrar os seus pensamentos, é o que entende sobre isso, né. Pode falar, João. Então, professor, a gente entende que é realmente bem chato. A gente até fica incomodado com isso. O pessoal da nossa turma sempre ficou bastante incomodado com o fato de ninguém ter coragem de falar durante a explicação do professor, ter essa timidez, né? E não é culpa nossa, não é culpa nossa. Às vezes também é que a gente não tem muita confiança no que se a gente vai falar algo certo ou se vai, sei lá, vamos dizer assim, não tá só atrapalhando o desenvolvimento da aula, ou só por timidez mesmo. E às vezes o horário que a gente tá na aula, assim, é um momento que a gente não tá muito ligado, né? Mesmo na escola, era difícil alguém estar completamente animado 7 horas da manhã, né? Pra participar efetivamente da aula. Eu costumo dizer que a gente vê muita reclamação do remoto, né? Os alunos não participam das aulas síncronas, não abrem nem a câmera, eles ficam só logados lá e vai fazer outras coisas, né? Mas, enfim. Mas no presencial também tem essa situação, né? Às vezes as pessoas estão lá de corpo presente, né? Mas o espírito está lá, o espírito está pensando em outra coisa, está pensando num trabalho de outra disciplina que tem que concluir, que vale nota, né? Então, é basicamente isso que eu estou aqui dizendo. A gente quer, né, não é fácil essa mudança, porque, né, os próprios alunos, né, às vezes, viveram, né, por muito tempo nesse contexto, né? E não é só história, pelo que eu entendi aqui do João, a disciplina de maneira geral, né, tem essa questão aí da fala, né, do professor e depois abrir para tirar dúvidas, né? Então, faz parte do cotidiano, às vezes, como vocês foram, né, no passar do tempo aí. Então, é isso que a gente quer, talvez não, nós pretendemos quebrar um pouco, né, trazer mais a participação dos alunos, né, para discutir assuntos, né. Então, a história, né, ela tem esse contexto, né, por muito tempo, né, o professor sabe, né, mas é isso que você disse, João, falar que, talvez eu vou falar alguma coisa que eu não sei, né, mas isso também
querendo ou não, você sabe alguma coisa, né, sobre aquele assunto. Talvez falte lapidar esse seu conhecer, né, aprofundar mais, né, mas eu entendo que as dúvidas, seja qual for, são importantes, né, e devem ser expostas para poder ser debatida, para poder ser, né, aprofundar, né. Então, o objetivo que nós temos aí, enquanto disciplina de história, né, é fazer o quê? Trazer um entendimento aí, né, e fazer com que vocês construam esse conhecimento histórico, né? Tem muito tempo que já acontece que a, 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 a postura, né, já tem essa tendência de mudar, né, para que o aluno não receba nada pronto e acabado, né, mas que ele consiga ter um pensamento, né, construir esse conhecimento histórico, né. É lógico que ele não vai inventar nada, ele não vai sair, né, daquilo que já tem na historiografia, né. A historiografia é a escrita da história, né, então é tudo aquilo que já foi escrito, que já foi pesquisado, né. Isso ele tem que saber, mas também a história é uma ciência humana, né? Então ela não é algo fechado, né? Como matemática, por exemplo, que é exato, né? Aquelas contas ali são exatas, não pode errar, né? Mas a história ela tem possibilidade de o aluno, né? Trazer o seu entendimento, construir o seu conhecimento histórico, né? Talvez eu falando assim fique um pouco complicado, né? Poxa, o que é conhecimento histórico? O que vem a ser esse processo aí de construir, né, esse conhecimento histórico, né? Mas a gente vai tentar, no decorrer do ano, fazer com que vocês tenham essa postura diferente, né, com relação à história, né? Mesmo porque a história, por muito tempo, ela do jeito que ela foi formada, né? Existe a história do ensino de história, né? Então, do jeito que o ensino de história foi sendo desenvolvido, ele foi nesse sentido aí tradicional, né? Como eu já falei. Então, isso, querendo ou não, né, trazia uma certa aversão, né? Por parte dos alunos, e até hoje a gente percebe que existe essa aversão, esse não gostar, né? Mas a culpa é do quê? Da maneira como as aulas foram sendo processadas, né? Como as aulas, e com o passar do tempo, praticamente não houve mudanças aí. Então, os alunos já falavam, aula de história. Aí já ela pensava em quê? Né? Por exemplo, vamos ver aí, quando falar, vai ter aula de história, qual que era a visão que vocês já traziam na mente aí? Ninguém? Ninguém tinha visão nenhuma? Falou amanhã tem aula de história. O que já vinha logo no contexto aí? Decorar, né? Vou ter que decorar aquelas datas, né? Não é isso? Ou não? Estou errado. Debater teoria se Hitler tá vivo na Bahia ainda. Exatamente. É isso que eu penso. Então, nesse sentido, então, você vai observando que, né, quando eu estudava, isso há algum tempo atrás, né, no meu ensino fundamental, a professora de história passava um questionário, né, tinha muito esse negócio de questionário, que hoje em dia isso já nem cabe mais, esse negócio de questionário, mas a gente sabe que tem muitos professores ainda que usam isso, né, e ela exigia que a resposta da gente fosse igual a que ela, né, colocou lá no quadro, lá na hora de fazer a prova, tinha que ser igual, né, aquele negócio bem quadradão ali, sem discutir, sem ter problematização, né, então, é isso, né, então, por isso que talvez não, por isso que o ensino de história, ele não é bem aceito ainda, né, as pessoas não veem muita utilidade ali em estudar esses elementos, né,
Ah, mas isso é coisa do passado. Aí tem aqueles jargãozinhos, quem vive de passado é museu. Essas pessoas já morreram, né? Mas, enfim, é por causa desse processo todo, né? As pessoas não têm às vezes, condição, né? Isso não é motivado, né? Tem que ter uma motivação para que haja uma discussão de determinado assunto, né? A gente tem que ter todo esse processo, e isso não é fácil, né? É, por exemplo, eu fiz uma pergunta agora, né? Apenas uma pessoa respondeu ou participou, né? E é isso que eu quero quebrar. Eu quero quebrar isso, mas eu sei que não vai ser fácil. Não sei se vai ser possível acontecer, né? Mas a gente tem que tentar, né? Apesar de vocês já estarem aí no terceiro ano, né? Já terem passado por toda uma vida escolar, né? Vendo a história dessa maneira. Eu não sei se vocês tiveram algum professor no decorrer da sua vida escolar que tinha uma visão diferente, de mobilizar uma discussão, de mobilizar o que vocês já conhecem sobre determinado assunto, né? Então, mas de maneira geral, né, é difícil fazer com que haja uma participação, uma mobilização, assim, para discussões, né, ligadas ao contexto, né, estudo, né, da história. Né? Tem muito esse processo aí. Então, hoje em dia a gente trabalha muito com a história, com o ensino de história, que tenha significado, né, para os alunos, né? Que tenha significado, aquilo que ele está estudando, ele, né, veja aquilo como algo que vai ser importante, né, para a vida dele, né? Ou algo que tenha significado no sentido que está ligado muito próximo ao cotidiano da vida do aluno, né? É o que nós chamamos aí da história local, né? Então, é isso que nós queremos, né? Objetivos aí específicos desse ano letivo aí com relação à história, né? É permitir que o aluno também tenha sua autonomia, né? Hoje a gente tem aí o pensamento de que o aluno tem que ter autonomia de participar, de buscar aí o entendimento, né? Do que está sendo estudado, entendido. Então, é nesse sentido que nós pretendemos, né, trabalhar esse conteúdo de história, né, que o aluno tenha essa autonomia, que ele consiga, né, que vocês saiam, né, dessa postura de só receber, né. E tem muito professor que, às vezes, né, não só de história, fica bravo, né, o aluno não teve aula comigo, ele não participou, ele não escutou o que eu tinha para dizer, né? Então, essa concepção mesmo ainda de que o professor é o que sabe, né, é o que tem o conhecimento, e cabe a ele, né, passar para os alunos aquilo que ele sabe, né? Então, às vezes, depois pode até ficar alguém bravo comigo, porque eu estou falando que o professor não detém o conhecimento, né? Mas não, o professor, ele não sabe tudo, né? Ele não ele especializou em alguma área, ele foi atrás, ele estudou, né? Mas isso não quer dizer que ele é o suprassumo e o único entendedor daquilo, né? Então, isso tem que deixar claro, né? O aluno, vocês podem construir também os seus entendimentos, né? No caso nosso, o conhecimento histórico, né? Que é importante, se você não conhece, né? Mas quando eu falo conhecer, conhecer mesmo de fato. Não é aquele processo de conhecer para decorar para uma prova, né? Amanhã tem prova de história, então eu vou decorar lá Getúlio Vargas, que foi feito, né? E assim, decoro aquilo para aquele momento. Não, você tem um conhecimento que vai ficar massificado, né? Você construir um conhecimento que, quando uma pessoa estiver falando aí, como vocês estão discutindo aí, do Hitler, né? Você vai dizer o que você já construiu de conhecimento, né? A partir da sua participação, né? Tudo é um conjunto, né?
o professor ele vai estar orientando, ele vai estar tirando dúvidas, e os alunos vão estar buscando, né, autonomia para entender de fato, né, esses elementos aí, né, discussões, né? Então, é isso que a gente gostaria que acontecesse, né? Alguém tem alguma coisa a dizer até aqui? Algum comentário aí? Não? Muito bom, então. Nesse contexto, então, né, nós temos o que eu considero importante, né, a gente estudando aí, né, também, que nós também estudamos, né, nós não podemos parar no tempo, né, talvez um dos problemas do ensino tradicional aí, né, história, basicamente, é esse processo de muitos professores, infelizmente, não tem tempo, a carga horária deles de estudo, de trabalho é muito grande, né, as cobranças também são muito grandes, então isso atrapalha com que muitos professores aí no Brasil, de maneira geral, busquem um mestrado, busquem um doutorado, busquem uma especialização, né? Então, a gente também procurou estudar, né? Procurou buscar melhores formas, né, de trabalhar em ensino de história, né? E uma das características que eu acho interessante, nessas leituras, né, é o que nós chamamos de conhecimento prévio, né? Então, muito hoje em dia busca valorizar esse conhecimento prévio, né, dos alunos, né? O que vem a ser o conhecimento prévio? Quem sabe me dizer? Mais alguém? Por favor, gente, fala um de cada vez aí, porque senão dificulta. Todo mundo vai falar. É complicado aí. Mas, enfim, né, o conhecimento prévio, noção daquele assunto. Sim, Alisson, é aquilo que você, né, já acumulou, né, durante o tempo aí sobre determinado assunto. Não especificamente assunto, mas sobre qualquer coisa, no seu dia a dia, no seu cotidiano, sabe? Vocês, nós todos, né, temos um elemento chamado consciência histórica. Esse termo consciência histórica foi criado por um estudioso aí chamado John Russell, né? Ele é alemão, né? E ele fala que o quê? Uma coisa importante também que nós vamos ter que trabalhar bastante em história é os conceitos, né? Os conceitos históricos são muito importantes para a gente entender, né, aquilo que nós estamos estudando, né? Então, um exemplo de conceito é esse que eu estou falando. Né? Consciência histórica é tudo aquilo que vocês vivenciaram, né, no decorrer, apesar de ter histórico no nome aí, consciência histórica, não é história no sentido de disciplina que nós estamos falando, mas do contexto das vivências, né, que vocês tiveram no passado, no presente, estão tendo, né, e aquilo que vocês vão conseguir a partir das suas vivências no futuro, tá? Então, todo mundo tem a consciência histórica, né? Vocês convivem com as suas famílias, na igreja, saem, tem lazer, tem convivência com parentes, né? Convivências em vários, no trabalho, quem já está trabalhando. Né? Então, tudo isso vocês trazem daí, né? Um certo tipo de conhecimento, que nós podemos chamar de conhecimento prévio, tá? É lógico que esse conhecimento prévio, ele é preliminar, né? E ele precisa ser trabalhado, no caso aqui, do conhecimento histórico, né? Então, é isso que nós temos que vamos desenvolver, né, nesse contexto aí do nosso curso, né? Tentar valorizar o que vocês já conhecem sobre alguma coisa, né, sobre algum assunto, né? E a partir desse conhecimento prévio, construir, né, esse conhecimento histórico, certo? Então, é basicamente a atividade que já está lá no AVA, né? Eu coloquei lá para vocês fazerem, colocar um texto, né? Colocar no papel o que vocês sabem
sobre aquele conceito que eu coloquei lá, cultura, diversidade cultural, choque de culturas, né? Não sei se alguém já viu lá, mas é dessa maneira que está organizado, né? Eu não quero, preste atenção, agora é uma orientação, eu não quero que vocês vão lá na internet, que vocês vão em algum livro, ou que vocês vão pesquisar alguma coisa em nenhum elemento de informação para fazer aquilo lá, tá? Vocês vão colocar aquilo que vocês têm, conhecimento prévio sobre aqueles conceitos, entendido? Então, mais uma vez, não é para ir na internet copiar lá, ou seja, ou anotar, ou ler e depois escrever aquilo que está pedindo ali, entendido? É para cada um de vocês, né, escrever de acordo com o que você sabe, de acordo com você, o seu conhecimento prévio, né? Então, para que isso? É para eu saber o que você já conhece sobre cultura, se sabe o que é cultura, sobre esses vários conceitos aí, entendido? Então, a partir daí, depois eu vou receber esses seus, né, esse material, e depois nós vamos vir com a base, né, de fontes, de elementos que possam dar uma sustentação teórica, né, desses assuntos, entendido? Então, fiquem atentos aí, né? Tem alguma dúvida, pessoal, nesse contexto dessa atividade lá do ABA? Nenhuma dúvida? Então, repito mais uma vez. É para fazer sem pesquisar em nenhum local, tá certo? É para fazer, e peço também, né, para aqueles colegas que não estão presentes, né, que tem um número considerável aí, que não, me parece que é mais de 30 alunos a turma, né? Mas aí tem aquelas justificativas de trabalho, e enfim, né? Então, eu pediria que vocês também, se possível, depois retransmitissem especificamente com relação a essa atividade, tá? Então, o conhecimento prévio, né? Vocês trazer aquilo que, né, vocês têm condições de dizer sobre alguma coisa, né? Sobre algum assunto, tá? Metodologia, como é que nós vamos trabalhar os conteúdos? Então, a metodologia, né, a gente vai procurar sair fora um pouco desse contexto tradicional, né, desse contexto de, amanhã nós vamos estudar sobre ditadura civil-militar. Aí eu vou preparar aqui e vou trazer, vou ficar 1h30 falando sobre ditadura, e vocês escutando, né? Não. Nós vamos trazer uma metodologia chamada eixo temático, né? Não sei, talvez alguém já tenha trabalhado com vocês aí, né? Eu não sei, acho que quando passa da professora Marciane, eu creio que ela trabalhou dessa maneira também, né? Então, essa metodologia que a gente traz, a gente foge um pouco desse contexto cronológico, né? Desse contexto de sequência, não é? Como é que vocês estudam histórias lá, normalmente? Você não vai lá, tem um livro didático, né? Que o professor, ele utiliza, né? E ele vai seguindo aquela sequência ali, né? Do livro didático. Começa, no caso, tem os livros do primeiro, segundo, terceiro ano, né? Ou às vezes tem um livro único que compõe os 3 anos, não é isso? E aí depois ele vai seguindo ali, né? No terceiro ano começa lá, né, a proclamação da República, e vem passando ali, né? Não, desculpa, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, depois vem ali Era Vargas, e vai, né, tendo um desenvolvimento aí cronológico, né, como se fosse sequência, né? Mas a história, ela não é sequencial, né? A sua vida é uma sequência? A vida de vocês é uma sequência? Tudo certinho? Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, né? Não, nossa vida não é, ela acontece tudo junto, as coisas, né? Num tempo específico, né? Ela vai acontecendo. Então, essas sequências, essas periodizações que a gente tem também, né? Idade pré-história,
Idade Média, Idade Antiga, contemporânea, são convenções, foram criadas aí, né, pelos historiadores para facilitar o estudo. Mas a história não é dessa maneira, porque a história estuda o quê? Ela estuda a humanidade, né, tudo que a humanidade já desenvolveu, né, no decorrer do tempo. Então, ela vai... você não tem como fazer algo sequencial. Tá certo que existem essas definições aí periódicas, né? Mas, de maneira geral, a história não é uma sequência, né? De tempo apenas. Né? Por exemplo, você dá a impressão, né? Quando você sai do conteúdo do outro, dá a impressão que é sequência, né? Acabou aqui a Segunda Guerra, né? Aí vem logo atrás a Segunda Guerra Mundial. Mas não, ali tem vários fatores, né? Vários acontecimentos ali, né? Então, é dessa maneira que a gente quer, vamos procurar trabalhar, né, com esses eixos temáticos, que eles vão trabalhar com conceitos, né, com um eixo maior, né? E aí depois a gente vai trazendo os temas que estão ligados a esses eixos, né? A esses temas maiores, tá certo? Então, às vezes, a gente está estudando alguma coisa que, nessa divisão periódica habitual, não é específico para o ano de vocês, o terceiro ano, tá? Mas é para isso mesmo, é para quebrar esse pensamento sequencial, linear, né? Como se a história fosse uma linha reta, né? Aconteceu isso, tem aquelas sequências, né, lineares lá, né? Linha do tempo, que fala, né, que era muito utilizado, né, linha do tempo. Tal ano aconteceu isso, Revolução Francesa, Revolução Industrial, tal, né? Então, a gente vai tentar mudar um pouco aí essa metodologia aí de eixos temáticos, né? Para que vocês consigam, né, ter uma visão mais geral, uma visão do todo, né, dos acontecimentos aí históricos, né? Vamos abrir um pouco aí. Vocês acham importante estudar história? Com certeza, professor. Sim. Por quê? Porque dá pra gente entender como se fosse uma analogia da vida. Então, por exemplo, a gente não entende que é com nossos erros que a gente evolui. Então, a gente pode talvez entender até mesmo com os erros da história humana, formas de evoluir como humanidade em si. Eu entendo um pouco dessa forma. Certo. Mais alguém? Mais ninguém aí? Vamos participar, gente. Não dói, não. Professor, eu acho que a história é literalmente o que diferencia os seres humanos dos outros animais, porque enquanto os animais só se preocupam com o presente, né, eles sempre... Oh, meu Deus do céu, eu já tô falando merda aqui. Não, isso pode que dá. continuar, de boa. Não, porque eu comecei com um raciocínio na minha cabeça, na hora que eu abri o microfone eu esqueci tudo, né? Mas pode falar tranquilamente, não precisa se preocupar com vergonha, com falar coisas que talvez você considere errado. Ninguém, estou falando para todo mundo aqui. Pode conversar de maneira tranquila, né? Sem preocupação, né? Porque aqui ninguém está aqui para julgar, falar assim, pode falar à vontade aí. E o que a gente puder ajudar, a gente está aí para isso, né? Ô, professor, é isso que eu falei. Eu acho que o ser humano ele se preocupa bastante com o passado e o futuro. Por isso ele guarda o máximo de informação possível para garantir a melhor forma de sobrevivência, a melhor forma de convívio e para ter um futuro promissor. Enquanto os animais não pensam nisso, eles só acham que o que está no presente agora é o que está.
Sim. Porque os animais, eles, na verdade, têm instinto, né? Aquilo que a natureza, né, organizou, né, programou ali, né, para que eles desenvolvessem, né? O ser humano, igual você falou uma coisa, né? O ser humano, ele é um ser histórico, tá? O ser humano, desde quando ele começou o seu desenvolvimento aí, na face da Terra, né? Ele é um ser histórico. O ser humano, às vezes, igual um problema mesmo desse período da pré-história, né? É que por muito tempo falava-se, né? A história também ela passou por transições, tá? A história também passou por mudanças, né? Por isso que eu digo, né? Hoje em dia, por mais que o ensino tradicional seja presente, mas ele não cabe mais, né? No nosso meio, né? Mas, assim, a história ela vem passando por transformações, os pesquisadores, historiadores vêm tendo aí pensamentos e muitas vezes entre eles tem divergências, tá certo? Não vai achar que existe uma corrente diferente da outra dentro da história, né? Então, tem aqueles tradicionais, tem os da escola nova, tem o da nova história, né? Tem os marxistas, né? Então, tem várias correntes dentro da história, tá? Então, mesmo nesse contexto, o ser humano ele é um ser histórico, tá? Então, ele, desde quando começou, quando apareceu no processo, né, no caso aqui da ciência evolutivo, né, o ser humano ele vem trazendo aí, deixando a sua passagem na Terra aí, né? E o papel da história é esse, né? É levantar esses acontecimentos, né? Então, como você disse, uma coisa interessante, João Pedro, a história não deve ser vista como só analisar o passado, tá? A história ela tem que ter uma ligação com o presente, né? Porque senão você fica uma coisa muito deslocada, né? Então, a história ela tem essa percepção, essa importância de que analisemos o passado com os olhos do presente, né? Na verdade, é assim que funciona. Né? Não tem como a gente analisar o passado e descarregar tudo que nós sabemos hoje em dia, né? Tudo que a gente vive no presente, não tem como. Né? Eu vou estudar história agora, então eu vou me desligar do presente e vou mergulhar apenas no passado. Não, a gente tem que fazer o exercício né, e é assim que acontece com muitas metodologias de ensino, né, fazer essa correlação, né, entre o passado e o presente. Senão não funciona, né, senão você fica tendo um conhecimento aí que às vezes não vai ter nenhum tipo de utilidade, né, para nós, né, então, a história tem essa função, né, uma ciência que está aí, né? E não só para saber, para a gente discutir também, para a gente, né, construir outros conhecimentos históricos. Então, guarde uma coisa, a história, ela não é um conhecimento único, né? Vamos pensar que só aquilo que foi pesquisado sobre a Segunda Guerra, então está pronto e acabado. Não tem mais o que se pesquisar. Não. E outra coisa, a gente não sabe tudo da história, tá? Não tem como, né? A gente tem que quebrar também esse pensamento que existe também nas escolas de que o professor tem que fechar o conteúdo todo ali, porque, né, apesar de ter avaliações externas como o Enem, vestibulares, né, que exigem ali um conteúdo específico, né, mas a gente não tem como ter o conhecimento total dos acontecimentos históricos, né, e muito menos a gente tem uma história única. Não tem uma máquina do tempo que você vai... E tem historiadores, estudiosos, que falam que mesmo que eu entre numa máquina de tempo e vá para o passado, eu não vou conhecer aquele passado de maneira especificamente fiel, né? Porque existem mudanças, né? Então, o que nós temos no contexto histórico, os estudos históricos, né? A historiografia, são narrativas, tá? Então, fique bem claro que são narrativas a partir de fontes, né? De pesquisas a partir de fontes que foram escritas sobre determinado tempo histórico, tá certo? Então, é assim que funciona, né? Então, por isso que a gente fala, a história ela não está pronta e acabada, né? Ela não é definitiva,
ela não é única e ela não é total, tá certo? Então, às vezes, por muito tempo, talvez vocês tenham ficado com isso na cabeça, né? Ah, a história da Segunda Guerra Mundial é o que está escrito aí, né? Mas não, um historiador pode escrever, né, sobre determinado assunto diferente do outro, tá certo? Isso não minimiza e nem maximiza aquele estudo. Não sei se vocês estão entendendo, né? Mas não quer dizer que temos um único específico sabedor sobre determinado assunto, certo? Então, o interessante da história é isso para mim, né? O interessante é isso, você tem a possibilidade de ter várias interpretações, ter muitas narrativas, né? E nós mesmos, vocês aí, ó, que estão me escutando aí já uma hora quase, né? Também são sujeitos da história, também são agentes da história e também constroem a sua história, né? Não precisa você fazer um curso de historiador para você ter condições de entender a história, né? É por isso que talvez muitas vezes hoje as pessoas não sabem nada de história, né? Isso, infelizmente, é fato. As pessoas, da maioria, de maneira geral, não sabem o que a história fala, não sabem e nem têm interesse, muito porque eu já falei, né, muito pela maneira como foram ensinadas, né? Isso, quando eu falo, não é só hoje, mas no decorrer do tempo, né? Quando a história se tornou disciplina aqui no Brasil, ela vem sendo ensinada dessa maneira, né? Que é chato, uma maneira chata, uma maneira, né, que dá sono, né? Uma maneira que, infelizmente, né, não traz aí contribuições para que o aluno consiga construir esse conhecimento histórico, né? O que importa hoje em dia é que vocês pensem historicamente, né? O que é pensar historicamente? É pensar que o tempo ele não é linear, que existe rupturas, que existem tempos e acontecimentos que são de pequena, média e longa duração, né? Então, por exemplo, tem acontecimentos que são mais rápidos, né, que no decorrer da história, né? Outros têm uma duração média, outros são mais longos, né? Entendido? Então, é isso que falta, né? É isso que faltou por muito tempo, né? Para que os alunos, né, de várias gerações tivessem um entendimento da história de maneira, né, que pudesse não trazer hoje esses problemas que nós temos hoje, né? De fake news, de falta de entendimento das coisas, né? O que traz muitos problemas, né? Provavelmente, se muitas pessoas hoje tivessem um entendimento da história de maneira satisfatória, né, a gente teria menos problemas aí na sociedade, né? Muitas coisas que já deveriam ter sido superadas, mas que ainda pairam aí no ar, que ainda estão aí no nosso meio, né? Seja em familiares, seja em amigos, né? Ou de maneira geral, certo? Então, pessoal, nós vamos tentar trabalhar, então, dessa maneira, né? Buscando aí, como a gente está no modo remoto, né, essas metodologias ativas, né, que são metodologias que procuram também trazer aí uma participação, né, diferente, né, dos alunos, né, que é a utilização aí de mapas mentais, infográficos, né, que faz com que o aluno, às vezes, tenha que pensar, né, para realizar essas atividades, né, tenha uma postura mais de participação mesmo, né. O conteúdo, né, a gente, como já falou, então, vai estar ligado aí aos eixos temáticos, né, então, vai ser especificamente nesse sentido. Outro elemento importante, esse ano, não sei se vocês participaram no ano passado, no segundo ano, nós vamos ter novamente aquele projeto, né, interdisciplinar da área de humanas, tá? Que foi entre as disciplinas de humanas, né? Então, esse ano nós vamos ter novamente,
E vamos procurar integrar aí os conteúdos, né? E integrar também as avaliações, né? No caso, que sirva para as 4 disciplinas, tá certo? Então, a gente já está organizando aí, e eu creio que na próxima quarta, vai ficar na quarta-feira também, como foi, né, o ano passado, e provavelmente na próxima semana, sem ser nesse, né, que na próxima é da base técnica, na outra semana já tenha atividades ligadas a esse projeto, né? É outro fator, né? O projeto também, o ano passado, não teve muita participação, né? Participação que eu digo é debater, né? Conversar sobre aqueles assuntos importantes lá que foram apresentados, né? Então, é lógico que também a gente procura mudar a metodologia, né? A gente procura trazer alguma coisa que traga uma participação mais dos alunos, que possa propiciar um maior interesse, né? Mas também tem que ter a parte, né, do próprio aluno, né? Os alunos também têm que querer, né, participar, né? Ninguém faz nada se não tiver um interesse, uma predisposição, né? Os recursos que nós utilizamos, didáticos, né, é o AVA, né, que já está lá com a atividade. Nós temos o grupo aí do WhatsApp, né, que eu agradeço aí os alunos que não lembro quem fez lá o grupo, né, então agradeço aqui, né, porque na época, no dia lá eu mandei e-mail pelo Swap, mas parece que aquele e-mail lá não está muito operacional. Então aí eu fui atrás, né, e consegui que os meninos, as pessoas fizessem aí o grupo, né? Basicamente é isso, né? Vocês têm alguma pergunta? Falei muita coisa aí, mas não sei se vocês têm alguma dúvida aí. Pode perguntar aí qualquer coisa. Não precisa ficar preocupado se pode ser uma dúvida banal. Professor, Diga. não relacionado ao assunto da aula, mas e sim na participação, você tem algum problema com participação por meio de piadinhas e etc, para deixar dinâmico? Porque eu acabei falando bastante besteira aqui, eu fiquei com medo de ter deixado sem graça. Você fala piadinha do Hitler? Não, também dele estar na Bahia, né? Desde que não seja nada ofensivo, né? Tranquilo. Mais alguma coisa? Professor, a atividade do AVA vai ficar aberta até quando? Até o dia 15. Beleza, obrigada. Ela abriu hoje e vai até o dia 15. Mais alguma? São tantas, mas... Deixa eu ver aqui no chat aqui. Letícia. É isso mesmo, Letícia, que você colocou a questão da, né, alfabetização histórica, o conhecimento histórico, né, dificulta bastante, né, essa questão, como eu já falei, da maneira como a disciplina foi apresentada, né, como ela foi desenvolvida. Para você ter uma ideia, a história, por muito tempo, ela teve uma importância ideológica. O que significa isso?
ela foi desenvolvida lá depois que o Brasil se tornou independente de Portugal. Eles precisavam fazer o quê? Construir uma história da nação, né? Construir uma história da nação. E como que eles fizeram isso? Através da história, né? E será como é que eles iam fazer essa construção? Será que eles iam buscar fatos ruins para colocar, né, na formação do Brasil? Não, né? Eles iam fazer o quê? Pegar aqueles fatos considerados, né, de heróis, de pessoas importantes, né? Isso não era só no Brasil, tá? Em outras partes do mundo também tem essa questão, né, de formar uma história da nação, uma história bonita, né? Então, por isso que muito tempo a história vem trazendo isso, né? Se você pegar os livros didáticos anteriores, bem lá nos anos, nos anos 60, por aí, né, 70, tem lá os vultos, né, os heróis, né? Então, como se somente aquelas pessoas ali tivessem participação na história, né? Depois, agora, mais recentemente, que você vai ver a participação dos escravos, né? Nos livros didáticos, por exemplo, dos indígenas, coisas que não tinha antes, né? Então, isso não é culpa só do professor ou culpa do aluno, né? É como que foi sendo construído, né, a história do ensino de história, né? Era uma história mais para elite, né? Um ensino para, né? Nós sabemos muito bem que a escola no Brasil nunca foi prioridade, né? Então era mais para atender as classes, né, mais ricas, né? Então isso foi, e aí isso vem vindo, né? E vem dificultando o ensino de história, né? Vem dificultando com que os alunos tenham uma compreensão básica, né, da história, né? Então é muito isso que você colocou aí, né, com relação às confusões, né, conceituais, né? Tem muito problema de conceito, né? As pessoas confundem os conceitos, né? Confundem tudo, né? Porque não estudaram com a participação efetiva, né? O professor está falando lá e a pessoa está voando, não está entendendo nada, nem sabe, né? Do que você está falando, né? Então, muito isso, né? Então, como você falou que nazismo, né? As pessoas na época que viviam, né? Muitos acreditavam que... Porque a gente não pode fazer o quê? Pegar o que nós temos, a nossa vivência de hoje, os acontecimentos de hoje, né? E transplantar para uma outra época diferente. Por quê? Porque lá era uma vida diferente, eram acontecimentos diferentes, eram pessoas diferentes, tá certo? Então, a gente tem que entender lá, naquele momento, né, como é que estava sendo desenvolvido ali aquelas vivências ali, aquelas transformações, né? O que mudou, né? E cabe a nós, né, entender também, né, o que permaneceu disso, né? E o que transformou ou se não transformou. Então, isso que é a função da história, né? Então, para aquelas pessoas lá, né, o Hitler estava fazendo bem, estava evoluindo a Alemanha, estava desenvolvendo, estava tornando uma potência mundial, né? Só que a gente, né, com a história, a gente percebe que lá teve problemas gravíssimos, né? E que hoje nós entendemos, né, que era um processo terrível, né? Que morreu muitas pessoas, né? Então, cada época é a sua época, cada época tem seus acontecimentos, né? E acontece isso, por não entender, por não estudar corretamente as coisas, né? Ficam ainda esses resquícios, né? Como você falou, a ditadura, né? Ainda fica aí esses resquícios, né? Que foi um momento maravilhoso, foi um momento que teve desenvolvimento econômico, né? E tal, né? Mas é por quê? Porque isso não foi superado historicamente, vamos dizer assim, né? As pessoas passaram pelas escolas, né? E também tinha um papel, né? Que naquele momento as escolas ensinavam aquilo que eles acreditavam, né, ser importante para o regime, né? Para a ditadura, né? Então tinha um controle muito grande de tudo, né? Então muitas pessoas, por exemplo, avós, nossos pais, ou tios, ou pessoas mais velhas, né? Elas estudaram naquela época, no qual o estudo passava para elas a história, né? No caso, eram estudos sociais que tinha, né?
passava para elas essa visão importante do desenvolvimento, né? Essa questão de que eram tudo comunista, né? E tal, né? Então, desse sentido aí, né? Por isso que é difícil, como você mesmo falou, essa construção do conhecimento histórico, né? Porque não foi dada possibilidade para essas pessoas, né, questionarem lá na época, né, ou buscarem mais informação, né? Tudo era trazido pelo professor e colocado ali, pronto, né? Entendido? Tem ferramentas de pesquisa que auxilia a buscar a fundo, sim, né? Mas é importante, né? Hoje em dia nós temos um momento importante aí com a internet, vários locais de pesquisa, né? Mas a gente tem que buscar essa informação, né? A gente primeiro, essa informação é buscada nesses meios de pesquisa, né? Acho que é da internet que está falando, né? De outros meios aí, né? Porque tem também as questões de pesquisas científicas, né? Que é artigos, né? Que as pessoas, né? Já escreveram sobre vários aspectos aí, né? Que também é uma ferramenta de pesquisa, né? Para o conhecimento. Então, a gente só tem que ficar um pouco esperto aí nessas questões, né, de informação aí, né, se são... Porque hoje tem informação de todo tipo, né, tem informações, né, tem as famosas fake news, né, então você confunde muito hoje com sendo informação, né, principalmente porque, na verdade, além de desenvolver o conhecimento histórico, as pessoas têm que desenvolver o senso crítico, né, então uma coisa vai puxando a outra, né, então o senso crítico é o quê? É eu poder enxergar alguma coisa ali e ver, analisar, criticar aquilo, né? Será que é dessa maneira mesmo? Será que isso é assim mesmo? Né? Certo? Mais alguém? Sim, essa questão, né, de... Na verdade, não era só o bonito, né? Passava aquilo que era importante, né, para determinado grupo que, no caso do Brasil, né, estava no poder. Né? Então, na época lá do Império, né, passava aquilo, né, que era importante para as elites, né? A ditadura, né, por exemplo, passava aquilo que era importante, né, conhecimento, né, que pudesse, né, não pudesse gerar críticas, né, sobre aquele regime ou outro regime, né? Então, dessa maneira, né? Alguém mais pode falar, pô, no chat aí também, como fez a Letícia aí, se quiser comentar alguma coisa. Tá tudo ok? Bom, acho que eu não esqueci de falar nada, não, basicamente. Avaliação, a gente vai procurar manter aí as avaliações, como eu já falei, né, mais voltadas para as metodologias ativas, né? E como o tempo é curto, a gente também não vai procurar passar muita avaliação, mesmo porque, né, tem também essa questão do acúmulo, né, de atividades que vocês possivelmente terão, né? Então, a gente vai procurar talvez manter um número mínimo aí de 3, talvez, por bimestre, né? Só tem alguma sugestão, alguma coisa a mais para a gente poder encerrar? Tudo tranquilo? Bom, então, qualquer coisa, vamos nos falando lá no grupo do WhatsApp, certo? Qualquer dúvida, podem falar, certo? Ou e-mail, né? Se bem que o e-mail ainda não... Acho que só o individual de vocês, né, que está funcionando. E a gente tem o nosso próximo encontro, né, na outra semana, na outra, né? Dia 15. Então, agradeço aí a presença de
todos vocês, né? E qualquer coisa a gente vai se falando aí, tá certo? Tenha um bom dia e uma boa semana. Abraço. Até mais, professor. Bom dia, boa semana. Falou. Valeu, professor. Obrigadão. Valeu.